Quando a gente se conecta com a mente, corpo e espírito, tudo começa a fazer sentido, né? Mas o que acontece na maioria das vezes? Na correria do dia a dia, né? A gente até cuida do café, mas a gente esquece da coisa mais importante, de quem segura a xícara, não é verdade? Então esse tempo aqui é para te lembrar que nós não viemos aqui tomar café, a gente veio se conectar, certo? Bom, falando do espírito, olha, gente, que responsabilidade que me deram de falar sobre o espírito, né? O espírito é o lugar aonde mora o seu porquê. É no espírito que nós encontramos o sentido da vida, né? A razão da nossa existência. Vocês concordam que o espírito, ele tem origem divina? Esse é o primeiro passo, né? Por isso que a gente sente, às vezes, aquele vazio, né? Aquela sensação de que falta alguma coisa. É porque o espírito, ele está nos chamando a atenção, certo? Vamos para o conceito de espírito? Você pode passar para mim, por favor? Tá. Então, o que é o espírito? O conceito. Diferente do corpo, né? O nosso corpo, ele é material e ele é mortal, certo? Já o nosso espírito, ele é imaterial, ele é imortal. E é a parte mais profunda do nosso ser. Quer dizer, o espírito é algo invisível, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo dele, né? É uma conexão com o divino, é através do espírito que nós nos conectamos com o nosso Criador, certo? Nós temos através do espírito uma capacidade de comunhão espiritual. Através do espírito nós temos o livre-arbítrio. Gente, Deus é tão perfeito, né, que Ele nos deu o livre-arbítrio. Você pode seguir a sua vida sozinha se você quiser. Você tem essa opção de tomar as suas próprias decisões, mas você vai ter que arcar com as consequências, né, das suas decisões. Agora, quando a gente compartilha tudo com Deus, você pode ter certeza que o melhor vai acontecer, porque só Ele sabe o que é melhor para nós, né? Então, tudo que fizeres, consagre ao Senhor, que os teus planos serão bem-sucedidos. Às vezes as pessoas me perguntam, qual que é o segredo do sucesso? No meu ponto de vista, tá? O segredo do sucesso, ele é alicerçado na máxima: ore, pois tudo depende de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Tá? Eu não estou aqui hoje, vocês podem ficar descansadas, para falar de religião, gente. Tá? Eu estou aqui para falar de espiritualidade, porque Deus é Deus em qualquer religião. Tá? E o espírito, ele dá o sentido da vida, é a razão da nossa existência. Tá? Pode passar, por favor, Marina? Talvez hoje você perceba que o seu problema não é o cansaço, a falta de tempo ou de dinheiro, mas sim de ausência de sentido, certo? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aquele documentário As 5 Zonas Azuis. Se vocês não assistiram ainda, vale a pena. Tá? É uma reportagem que foi feita em 5 regiões, porque lá as pessoas vivem mais de 100 anos. E eles foram até lá para saber, né, o que levava as pessoas a essa longevidade, né? E entre muitos fatores, o principal deles é o sentido da vida. É quando você acorda, você ter um foco, você ter um objetivo. Né? Por que a maioria das pessoas aposenta? Eu lido diretamente com isso no meu escritório. A maioria das pessoas aposenta e logo em seguida morre, porque perderam o sentido da vida, né? Então, por isso que você precisa sempre ter motivo para acordar, motivo para abrir os olhos, né? E enfrentar a vida.
Quando o espírito encontra sentido, a mente se organiza e o corpo volta a ter força. Então aqui a gente vê realmente a importância da conexão, mente, corpo e espírito. Mas o que realmente dá sentido? O que vocês acham que dá sentido à nossa vida? O que nos mantém de pé todos os dias? É essa conexão, né? Essa conexão com o divino. E como que eu faço essa conexão? É aquela comunhão diária com Deus, né? Ao abrir os olhos, você já se conectar. Muitas vezes o que acontece? A gente acorda atrasada, não dá tempo para nada, né? Mas pelo menos, quando abrir os olhos, diga: obrigada, Senhor, por ter me permitido acordar, né, novamente. Só isso é suficiente, você já fez uma conexão, né? Durante o dia, às vezes o nosso dia está atribulado. Pare um pouquinho, né? Tire uns minutinhos para você, né? Para poder fazer essa conexão. E à noite também, principalmente. O que o nosso Criador quer? Ele quer essa conexão diária, né? Ele quer intimidade com Ele. Então, isso é importante. Por que, gente, que nós temos que ter essa intimidade diária com Deus? Porque tudo vem dEle, é para Ele e por Ele. Então, se a gente entender a essência disso, até o modo de você trabalhar, o modo de você agir vai ser diferente. Você não está fazendo para você, você está fazendo para Deus. Porque aqui nós não temos nada, nada nos pertence. O dia que nós formos embora daqui, nós vamos deixar tudo. Tudo é emprestado por Deus, tudo vem dele. Então aqui na casa, por exemplo, né? Eu digo para eles, todos os dias aqui a gente faz uma oração. Tanto aqui como no escritório. Nós entregamos o nosso dia para Deus. E a gente pede sempre inteligência, sabedoria para poder lidar com as pessoas. E eu falo para eles aqui, essa casa foi consagrada. Tudo que eu tenho eu consagro, né? Então vocês não estão fazendo nada aqui para mim ou para vocês. Vocês estão fazendo para Deus. Olha a nossa responsabilidade. Então tudo que vocês fizerem, tenham essa consciência. Vocês não estão fazendo só para vocês. Vocês estão fazendo para Deus, tá? E como que eu faço essa conexão com Deus? É através da oração, né? Através da oração. Mas será que a gente sabe realmente orar? Gente, isso ela falou para mim, me tocou muito, sabe? Então eu fiz questão de até te interromper, porque Sim. Foi uma coisa assim que é real mesmo. Sim, sim. Muitas vezes rápido, Sim. né? Pega ali, agradece e só. Sim. Normalmente, como que a gente começa as nossas orações? A gente começa pedindo as coisas para Deus, ou a gente começa agradecendo, né? Só que essa não é a forma correta de orar. Se você observar, né, o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, ela segue 5 passos. Que eu vou passar os 5 passos aqui para você, tá? Você não vai mais iniciar as suas preces, as suas orações, pedindo as coisas para Deus ou agradecendo. Primeiro passo da oração, comece reconhecendo quem Deus é, certo? Nós vamos começar evidenciando os atributos de Deus. Ora, gente, quando a gente conversa com uma pessoa importante, quando a gente conversa, eu mesmo que converso muito com os juízes, eu chego, a primeira coisa que eu faço é o cumprimento, né? Justamente para Deus eu não vou ter esse tratamento, né? Principalmente para Ele. Então comece reconhecendo quem Deus é, reconhecendo todos os atributos de Deus. Por exemplo, você pode começar assim: Senhor meu Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és justo, Tu és bom. Santificado seja o Teu nome. Um exemplo, tá? Segundo, reconheça quem você é diante dEle. Reconheça a sua inferioridade diante de Deus. Seja humilde,
né? Reconheça as suas falhas, reconheça os seus defeitos, reconheça os seus pecados diante de Deus. Então, Senhor meu Deus, eu reconheço o quanto sou pecadora, o quanto sou falha, né? Diante de Ti, diante de todas as coisas, certo? O terceiro passo da oração, agora você vai agradecer, certo? Mesmo sem sentir, você deve sempre agradecer, porque a própria Bíblia diz, em tudo dai graças. Agradeça a Deus pelas bênçãos, agradeça a Deus pelos livramentos que muitas vezes a gente não tem conhecimento. E não agradeça só pelas coisas boas, agradeça também pelas coisas não tão boas, porque elas servem para que a gente possa crescer e amadurecer, porque Deus sabe de todas as coisas. Então tudo dai graças, né? Tudo dai graças. O quarto passo da oração é pedir, mas pedir com maturidade, né? Não peça só facilidades para Deus. Eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo, né? Peça com maturidade, peça sabedoria divina, peça inteligência, né? Peça maturidade espiritual para Deus. Salomão, Deus perguntou para ele, né? Deus deu essa oportunidade para ele pedir para Deus as coisas. E o que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria. E foi o homem mais rico da época da Bíblia. Por quê? Porque ele soube pedir. E todas as coisas foram acrescentadas, né? Gente, e o quinto passo, não menos importante, termine entregando. Quem entrega, confia, né? Então você vai dizer assim, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, certo? Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Nós temos uma noção, né? Mas Deus é que sabe, porque só Ele conhece o amanhã, certo? Eu gostaria agora, eu não posso terminar aqui as minhas palavras sem falar de fé. Então eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês a respeito da fé. Eu precisaria de uma mesa, pode ser essa aqui? Só colocar o computador aqui. Uhum. Pode me ajudar aqui um pouquinho? Traz os livros e os copos. Quer que eu leve? Vamos pôr aqui no... Não, vai ficar aqui na mesa. Posso pôr um pouquinho mais para cá? Por favor. Vou sentar aqui que acho que vai ficar mais fácil. Pode deixa aqui atrás. Gente, vamos imaginar que esses copos aqui, tá? Todas estão conseguindo ver? Que esses copos aqui são a base da nossa fé, certo? Então aqui a gente tem corpo, mente e espírito, certo? Aqui é a base da nossa fé, certo? Aqui, gente, vamos imaginar que são os nossos obstáculos, certo? Aqui são os problemas de saúde, que ninguém está livre, né? Amanhã ou depois você pode ser acometido por algum problema de saúde, certo? Aqui são as dificuldades, de um modo geral, né? Porque cada dia é um desafio, certo? Aqui são as pessoas negativas, né? Sempre tem. Aquela pessoa que fala, isso não vai dar certo, você não vai conseguir, né? Sempre tem uma pessoa negativa, tá? Aqui são as perdas, né? As perdas. Você pode perder um ente querido. Quantas pessoas já perderam um ente querido e interromperam o seu relacionamento com Deus, né? Então isso acontece também, tá? E aqui, gente, por último, são todas as adversidades que pode acontecer na vida da gente, certo?
o que acontece com a nossa fé? Ela desmorona, certo? Mas quando você tem a sua fé, pode, por favor. Quando você tem a sua fé alicerçada em Deus, né? Quando você está conectada com o Criador, quando você faz essa conexão mente, corpo e espírito, pode vir o que for, gente. Pode vir os problemas, pode vir as dificuldades, pode vir as intempéries, né? Aconteça o que acontecer, você vai estar firme e você não vai desmoronar, certo? Então, só para refletir, como está a sua fé? Obrigada.